ó Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís túmulos dos profetas. No entanto, foram os vossos pais que o mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disto a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, e vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez nós continuamos a leitura do episódio do jantar na casa dos fariseus. Ontem ouvimos mais os ais, vamos dizer assim, dos fariseus. E recapitulando, né? Aí o mestre da lei ficou ofendido e disse: Jesus, mas se o senhor fala assim, deles ofende também a nós. E agora a chicotada vai também para o mestre da lei. Porque Jesus diz: ai de vós, porque os vossos pais mataram os profetas, mas vós construís os túmulos. Ai de vós, porque vocês estão na porta com a chave da ciência, mas não entram. E ainda não deixa quem quer entrar ingressar. Vejam, aqui há uma contraposição entre a verdade que os profetas anunciam e o testemunho dos mestres da lei. Vamos por partes. Os profetas eram homens enviados por próprio Deus para anunciar a palavra, para proclamar um tempo de graça, pregar o evangelho, um tempo de salvação a todos aqueles que estavam dispostos a viver uma vida conforme os ensinamentos de Deus. E os mestres da lei? Os mestres da lei eram homens estudiosos, estudaram as Sagradas Escrituras, compreendiam a lei, tinham a ciência. Sabiam de cor os versículos, sabiam de cor os livros do Antigo Testamento, sabiam todas as leis, prescrições e etc. No entanto, esse conhecimento estava somente aqui, na razão. Não deixava cair no coração. E o que Jesus diz deles é muito forte. Jesus hoje condena os mestres da lei, porque eles tinham... Coitados dos profetas, sofreram tanto, foram mortos. Vamos dizer assim, construir o túmulo significa dar honra, dar dignidade a alguém que era importante. Mas, Jesus diz, o sangue dos profetas não vai ser cobrado àqueles que mataram os profetas, vão ser cobrados de vocês. Porque os profetas foram mortos por causa da palavra. E agora está diante deles a palavra de Deus. E eles recusam a palavra que é o próprio Cristo. Vejam, o que fez os profetas serem perseguidos, mortos, caluniados, era o Cristo. Claro que aqui nós já entendemos, à luz do Espírito Santo, que a palavra pregada é o próprio Cristo encarnado. E agora é o próprio Cristo que está diante dos mestres da lei.
E eles ficam, me desculpe a expressão, chorando as cebolas do Egito, reclamando porque os profetas foram mortos e não fazem nada de diferente para mudar de vida. Nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, para não sermos como os mestres da lei. É um risco muito grande achar que seremos salvos pela força da lei, e é isso que São Paulo vai nos advertir veementemente na primeira leitura. Não é o cumprimento estrito da lei que nos fará participar da vida da graça. Não é o cumprimento de uma prescrição humana, de uma normativa humana, que nos fará ser salvos. Somos salvos por Cristo. O que nos torna justos não é a coisa que fazemos, o que nos torna justos é o próprio Cristo. É o amor de Cristo em nós. É a vida de Cristo operando na nossa vida. É o próprio Senhor atuando na nossa história. Por isso nós podemos chegar à salvação, chegar ao céu, porque a nossa justiça já está dada. Somos justos, não por isso, por aquilo, porque fizemos isso ou aquilo. Somos justos porque Ele nos amou, nos salvou e se entregou por nós. Compreender isso torna-nos muito mais livres, livres para viver a nossa vida, livre para fazer a vontade de Deus, livre para amar aqueles que precisam ser amados e livres para ser amados em Deus. Porque a gente também se desvencilha de outras tentações tão grandes, como, por exemplo, a tentação do orgulho, que às vezes nos seduz sorrateiramente e que vai fazendo com que o nosso coração vai se endurecendo de fato para o amor, porque achamos-nos que temos algum mérito naquilo que fazemos pelos resultados positivos daquilo que fazemos, enquanto na verdade o que nos salva é o amor a Cristo. Aqui precisa ficar bem claro, o que nos leva para o céu não é o medo do inferno e nem o bem que fazemos neste mundo. O que nos leva para o céu é o amor a Cristo, o amor a Deus. Aliás, este é o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Assim nós somos salvos. Aprender a amar a Deus sobre todas as coisas é a chave que faz ter do conhecimento não só da Escritura, da vida dos santos e de tudo aquilo que pode nos causar virtude, mas também é a chave que faz com que a gente seja no mundo aquilo que Cristo foi, rosto da misericórdia de Deus. É por isso que Jesus critica os fariseus, porque eles estavam à beirada, ele critica os mestres da lei, eles estavam à beirada da fonte, tinha acesso à palavra, mas não deixava que a palavra os tocasse. Queriam ser salvos pela própria força, queriam ser santos pelas próprias virtudes e se recusavam também a acolher gratuitamente o amor de Deus. Aqui, fiz esse grande parênteses, mas volto ao que eu ia dizer. Nós precisamos tomar cuidado, porque senão, pouco a pouco, a gente vai achando que seremos salvos porque nós já fazemos meditação diária, lemos a palavra de Deus, bonitinho, rezamos o terço, damos comida a quem tem fome, somos caridosos, somos solidários. Isso são coisas boas e produzem o bem, mas se isso não for feito por amor àquele que nos amou por primeiro, não nos trará a salvação. A palavra está diante de nós como um convite para crescer no conhecimento de Deus e no amor a Ele. Até porque a salvação é isso, viver a eternidade junto de Deus. E como é que eu vou viver a eternidade junto de Deus, se eu já não quero estar na presença de Deus agora? Se eu já não acolho o amor de Deus que chega a mim pelos sacramentos, pela palavra proclamada, na vida de oração, no rosto dos pobres e dos sofredores? Como? A gente precisa começar a crescer
na presença de Deus, para que nós possamos entrar por esta porta que Jesus diz. E aí, vamos lá no Evangelho de São João, capítulo 10, onde ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Os mestres da lei estavam diante da porta e não queriam entrar. Estavam diante de Jesus, mas preferiram usar a lei como uma trava, como uma escora, do que despojar-se e adentrar por esta porta da misericórdia, que é o próprio Senhor. Aí acontece exatamente isso. Porque, com muita sinceridade, com muita franqueza, o padre precisa ser sincero, né? A gente prega a verdade e às vezes isso incomoda muita gente. Quando Jesus se apresenta a nós, nós só temos duas opções. Não existe uma terceira via. Ou nós acolhemos ou nós rejeitamos. Os que acolhem Jesus vão se esforçar para viver o amor, para participar, e se alegram por perceber que, participando da vida dele, a nossa justiça já foi dada, somos salvos por ele, por graça, por misericórdia, por amor. Agora, os que estão diante de Jesus e não querem acolher Jesus como Jesus é, como palavra de Deus, aí começa a fazer a mesma coisa que os fariseus e os mestres da lei fizeram e que vai desenrolar no julgamento de Jesus. Jesus é tido aqui agora como uma pessoa malquista. Vejam, versículo 53 do capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Ou seja, quando não se acolhe Jesus, quando não quer entrar pela porta da misericórdia do seu coração, a gente tem que pôr Jesus para fora. Para fora da nossa família, para fora da nossa casa, para fora da nossa sociedade, para fora do congresso, para fora das escolas, para fora, porque senão ele vai continuar falando aquilo que a gente não quer ver. Ele vai continuar mostrando aquilo que eu preciso mudar e eu não quero mudar. Ele vai continuar sendo pedra no sapato, ao invés de ser pedra de edificação. A proposta é exatamente essa: entrar por esta porta que os mestres da lei não quiseram entrar. Esta porta, meus irmãos, nos acolhe como somos. Esta porta está escancarada para todo mundo que quer entrar por ela. Basta simplesmente ser humilde e estar disposto a entrar. Quando Jesus fala os ais, como disse ontem e repito hoje, não é um ai para condenar, é um ai para salvar. É um ai para mostrar: olha, vocês estão indo por um caminho que vai lhes levar a uma perdição. Mudem de vida. E quem nos dera se a nós fosse dado a oportunidade de ouvir com tamanha franqueza dos lábios de nosso Redentor aquilo que precisa ser mudado em nós, como os fariseus e os mestres da lei ouviram no Evangelho. Aliás, tem até algumas pessoas que de fato tiveram essa experiência, mas ao invés de converterem, acabaram se frustrando. Conheço algumas que, diante daquilo que rezando, meditando, percebeu que precisavam mudar, elas deixaram a vida de oração, deixaram a vida em Cristo, porque não queriam mudar. Deus está nos propondo a cada dia uma oportunidade de fazer diferente na nossa vida, de reconciliar-nos com Ele e também com aqueles que estão ao nosso lado, mas que nós sejamos humildes para não acolher aquilo que nos leva ao mal, ou seja, o nosso orgulho. Pelo contrário, acolher aquilo que nos traz o céu, o coração de Jesus. Se estivermos dispostos a jogar nossas misérias
e também nossas virtudes, a colocar com confiança neste coração os nossos dons, mas também os nossos defeitos, adentraremos por esta porta e perceberemos a grande obra de misericórdia que já atuou na história. Um Deus que não leva em conta os nossos pecados, mas que também não está preocupado com aquilo que nós produzimos. É um Deus que está preocupado simplesmente com uma coisa: ter o meu e o seu coração junto do coração dele. Este é o grande desejo de Deus, que eu e você sejamos totalmente deles. E ser de Deus significa estar com Ele na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, enquanto perdurarem os nossos dias, a fim de viver com Ele para além dos dias neste mundo. Se nós ouvimos a palavra de Deus e deixamos que essa palavra reverbere dentro de nós, ela vai nos moldar, vai às vezes puxar a nossa orelha, não para colocar fardos, mas para que a gente possa cada vez mais, porque passamos por essa porta, ter uma vida parecida com a vida dele. E assim, crescendo nesta comunhão de amor, aprendemos algo que a lei não nos ensina. Termino com esse exemplo. A lei pode até orientar as nossas ações, uma norma, uma regra, pode até orientar as nossas ações, mas ela não muda os nossos sentimentos. A lei não nos salva, porque ela pode fazer com que a gente faça muita coisa, e até muita coisa boa, mas ela não nos transforma de dentro para fora. A salvação vem gratuitamente da cruz, porque olhando para esta cruz, nós temos dentro de nós uma transformação que começa no pensamento, na maneira de pensar, de julgar, de ver o mundo e de ver as pessoas. Uma transformação nos sentimentos que desemboca necessariamente numa transformação de atitude. E assim a nossa vida se torna como a vida dos profetas. Se torna, para muitos, pedra de tropeço. Por isso, quanto mais a gente se esforça para viver a santidade, mais nós seremos perseguidos, mais nós seremos difamados, mais nós seremos caluniados. Este é o preço. Mas há uma coisa que vale muito mais do que a nossa honra, que às vezes fica em jogo. Como os profetas foram capazes de acolher essa palavra e anunciar, se nós soubermos acolher esta palavra, nós vamos colher os frutos que esta palavra produz. Vida e vida em abundância. E isso não tem preço. Isso é o que nós acabamos de cantar no Salmo responsorial. A graça que tanto precisamos e a copiosa redenção está nesta palavra, que não é um livro, que não é uma doutrina, mas é uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou pedir a Yara que nos ajude, terminando esta homilia, cantando novamente o refrão do Salmo responsorial, para que hoje nós nos demos por convencidos que nós seremos salvos se soubermos viver uma vida escondida no Senhor. Nele se encontra toda a graça, se encontra o perdão que a gente precisa dar a quem nos ofendeu. No Senhor está a santidade dos nossos pensamentos, que às vezes tanto condena as pessoas sem conhecer a sua realidade, sem conhecer a sua história, condena por causa dos nossos preconceitos e da nossa arrogância. No Senhor se encontra a mansidão, no Senhor se encontra a temperança, o equilíbrio, mas muito mais a abundante redenção. Não há crime, não há pecado, não há erro que nele não possa ser apagado e transformado. Basta adentrarmos por esta porta que é o seu coração aberto. Na cruz, o seu lado foi aberto por uma lança, para ficar visivelmente por toda a eternidade, para nós escancarados e concreto, podendo tocar
aquilo que de fato é o seu coração. O seu coração é uma porta aberta para aqueles que querem, entrando por ela, possuir a vida, a graça e a redenção. Que o Salmo nos ajude a rezar neste momento e confirme em nossos corações o desejo de acolher Jesus, palavra eterna do Pai, para vivermos com Ele a vida que termina no céu.